Os livros podem sim fazer toda a diferença na decoração da sua casa. A gente vai ter várias dicas a partir de agora e aprender com a arquiteta a Tatiana Góes como colocar em prática justamente a utilização dos livros, né, Tatiana? Seja muito bem-vinda ao Mora Sergipe. Obrigada pelo convite. Estamos aqui, né, para dar mais dicas e transformar o seu ambiente. Então não precisa deixar os livros escondidos no armário, lá no cantinho, não. Vamos tirar esses livros e colocar aí à mostra. E os livros transmitem, né, pra gente a identidade daquilo que a gente gosta, um sentimento que ficou ali guardado, uma história que faz a gente lembrar de alguma coisa. Então a gente não precisa deixar guardado, né? Então assim, a gente tirar do armário e colocar ele para transformar o seu ambiente. E como deixar, né, esse livro na decoração de forma sofisticada, de forma harmoniosa? A gente tem até aqui alguns exemplos, né? Então, vamos lá. Às vezes a gente não tem uma estante, mas a gente pode ter uma prateleira, alguma coisa que esteja ali ociosa, né? Sem um charme. Então a gente vai e usa os livros, não só assim de capa dura, a gente pode ter outros tipos de livro também, revistas. Só uma dica, assim, você usar ele sempre ou na vertical ou na horizontal. Faz com que não estrague, não deforme. Como tá aqui, né? Isso, como a gente colocou já aqui. E sempre com um toquezinho também, com algum objeto, né? Que seja... Vamos por um objeto, uma planta, para poder a gente deixar o ambiente harmonioso, entendeu? Não só como um cara de livraria, né? Eu sei que a gente tem muitos amantes de livros, mas você poder misturar as coisas e saber, né? Porque a decoração em si é aquilo que dá pra gente prazer. Sim. Então tem que estar num ambiente que esteja refletindo nossos sentimentos, como conforto, a pessoa que chegue no seu ambiente se sinta acolhida. Então a gente usa todo tipo de decoração, junta uma plantinha que é uma coisa, um verde, com um objeto decorativo, um santo, entendeu? E junta com os livros. Tatiana, a gente tá aqui, vamos só reforçar, porque eu quero explorar mais aqui do seu conhecimento com relação a essa decoração com o livro. A gente tá utilizando aqui a estante como exemplo, só reforçando essa questão de que tem que estar sempre ou na vertical ou na horizontal, né? Isso. E colocar um pontinho ali também, né, junto com outro objeto de decoração. Isso mesmo. Estamos falando de estante, mas a gente sabe que pode-se usar os livros na decoração em diversas formas, né? Isso. Quais seriam outras formas? A gente pode usar ele na mesinha de centro, usar ele na cabeceira da cama. Vamos ver isso em loco, então? Vamos sim. Vamos ver isso mostrando realmente na prática para quem está em casa já se inspirar? Isso, vamos lá. Tatiana, como você diz, pode se usar também na mesa de centro, e aqui a gente tem uma proposta bem bacana. O livro não está fechado, ele está aberto. Está aberto, né? Então assim, já dá mais vida, dá uma cor, porque é um livro que é de artes, assim, entendeu? Então você não precisa realmente deixar a informação do livro fechada. E aqui a gente consegue utilizar ele com objetos que a gente tem em casa, ficar diferente, né? E esse daqui a gente pode usar ele também fechado, entendeu? Deixa ele fechado e os objetos estarem em cima, compondo o ambiente, e você consegue utilizar as coisas que você tem em casa, né? É usar da criatividade, né? Usar da criatividade. Hoje em dia a gente consegue transformar, você não precisa estar comprando, a gente pode ter em casa, e aí se o livro tiver um pouquinho estragado, a gente dá uma repaginada, faz uma nova capa, e aí a gente consegue utilizar o que a gente tem sem precisar até gastar. É verdade, eu gostei muito dessa sua dica, viu, Tatiana? Dessa questão até de você reciclar o que já tem em casa, né? Porque livros trazem pra gente aquela memória afetiva, né? Aquela leitura que você fez, que te transportou para algum outro lugar, que marcou um momento da sua vida, e ter aquele livro ali à mostra. E muitas vezes você ter aquela oportunidade de estar olhando e estar recordando é interessante também, É interessante. Né? E a gente pode usar até um álbum,
porque às vezes você tem um álbum que muitos hoje em dia é em formato de livro. Ah, os álbuns de fotografia, O álbum de gente, fotografia, que maravilha. entendeu? Então você usar para compor o seu ambiente, alguém que chegue na sua casa que nem imaginou, nem viveu aquele momento com você, entendeu? E você poder transmitir isso para a pessoa, porque foi um momento importante, né? É verdade, uma maravilhosa dica. E hoje em dia que a gente só coleciona fotos no computador, né? No digital, né? Então a gente é uma forma de estar explorando os álbuns como um livro. Pois é, coloca os álbuns, né, na mesinha de centro, a pessoa senta na sala de estar, que é onde você recebe a família, recebe os amigos e já se delicia aí com essas lembranças. Mas além da mesa de centro, você falou de outros locais. Eu também queria estar mostrando, vamos aqui Uma ideia boa vamos lá. também, que a gente tem aqui nesse ambiente, é de fazer do livro uma peça decorativa. Aqui a gente tem esse exemplo, Pronto, aqui bem bacana. Aqui a gente abriu um livro e se você ver, ele já é um livro que está sem capa, é um livro que você... Antiguinho, mas foi aproveitado. E que você não necessariamente queria se desfazer dele, entendeu? Então você já abriu, você já fez ele como um objeto de decoração que você, ao ver, não acha que é um livro, né? Também em mesas, né? Isso. Aqui a gente tem um aparador e, assim, sempre que a gente usa, a gente pode realçar o objeto de decoração, entendeu? Então a gente tá aqui com o livro e um objeto decorativo e, às vezes, ele dá mais questão de volumetria, né? Tipo assim, um fica mais alto do que outro objeto e aí você aproveitar ele também como base. A gente poderia ter aqui também um livro e ter ele como uma bandeja e ter uma bebida. Você pode usar ele no barzinho, então não necessariamente tá E guardada. a gente vai mostrar. A gente tem para mostrar esse exemplo aqui, viu, Tatiana? Vamos aqui, vamos mostrar. Tatiana sugeriu e a gente tem para mostrar justamente como se utilizar, né, Tatiana? Os livros também em uma mesinha, né, de bebidas, né? Que a gente tem um móvel que traz essa ideia de um barzinho para estar em casa. Isso, então, a gente pode utilizar ele e aqui poderia ser, como a gente tem aqui, né, uma planta, mas poderia ser umas taças, entendeu? Para combinar e harmonizar com as bebidas, entendeu? Então, livro, nada de deixá-lo guardado ou escondido. Isso mesmo. Vamos mostrar os livros, gente. Vamos botar os livros aí à mostra e também os álbuns de fotografia, porque eu achei maravilhosa essa sua dica, viu? Que bom. Eu queria te agradecer demais por ter aceitado o convite de estar com a gente aqui hoje no Mora Sergipe, né, conversando. E eu queria que antes de você se despedir da gente, desse aquela dica de ouro para quem está em casa assistindo e quer apostar na decoração com os livros. Então, eu que agradeço a participação. E assim, o que a gente pode dizer? Decoração não é supérfluo, né? A decoração é vida. Por quê? Porque a gente acha muitas vezes que é frescura, que é um fricote de alguém, mas não, a gente pode decorar e o nosso ambiente ficar mais confortável, mais agradável e a gente não precisa ter objetos que vão ser muito caros ou que a gente não possa ter acesso, né? Hoje em dia a criatividade faz a gente ir longe. Obrigada, viu? Até Obrigada uma próxima. a vocês. Até a próxima.